Fala, engenheiros! Hoje nós vamos falar sobre inclinação de telhado e também nós vamos falar o caimento dos ralos, que isso é um fator que ocorre muitos erros, tá? Muitos clientes ficam realmente bravos e desanimados, né, quando não se contrata o engenheiro, quando depois que eles percebem, depois que vai dar os problemas, que eles percebem que a falta, por exemplo, de um profissional adequado, né, o quanto foi realmente cara esse fator, né? Então faltou um investimento, investir num profissional para que realmente o resultado, né, daquela obra fosse satisfatório, fosse positivo, ok? Então falando sobre os telhados, é importantíssimo saber que não é por acaso que existem telhados com inclinações maiores e outros com inclinações menores, ok? Nós temos, por exemplo, telhas metálicas, né? Nós temos telhas de cimento amianto, tá? Que normalmente são telhas maiores e que são, né, por norma, pelo fabricante adotado, inclinações menores, por exemplo, em torno de 10% de caimento, ok? Mas tem também as telhas cerâmicas, as telhas de concreto também, que elas são menores e exigem uma inclinação maior, já em torno de 30%, às vezes até mesmo 40%, pelo fato de que a possibilidade de, em ventos, né, com chuva, entrar água. Por isso que eu falo que existem muitos erros comuns de pessoas que fazem, vê uma casa com uma inclinação de 10%, mas está utilizando, por exemplo, uma telha metálica, e de repente quer fazer esse mesmo caimento, essa inclinação, com a telha cerâmica. E aí ele vai se dar muito mal. Vai se dar muito mal e ele não percebe. Fala, mas ele tem, o outro tem, né? É muito comum isso, para querer comparar com coisas diferentes, por falta de conhecimento técnico. Então, a orientação, né, de um profissional, o mesmo do próprio fabricante, é importantíssimo. Existem, né, casas também que têm inclinações até maiores, por exemplo, casas tipo chalé, casas em regiões de neve, por exemplo, que existe a necessidade de ter inclinamento maiores ainda, mas aí já é pelo fator, por exemplo, da neve, né? Ou mesmo o fator cultural. Às vezes, por exemplo, nós temos em Santa Catarina, né, que é um estado onde tem muitos descendentes, né, do pessoal de alemães, né, da Europa, onde tem climas onde existem neves, e aí então, por cultura, eles gostam de fazer aqueles telhados inclinados, mesmo a gente não tendo essa neve aqui no Brasil. Então, isso tudo é fundamental para que a gente tome os cuidados necessários, para que não se faça aleatoriamente, olhando lá, né, o vizinho, e de repente você muda os materiais e quer fazer igual. Então, o investimento num profissional é fundamental para que seja realmente feito uma obra coerente. Outra coisa que é importante é o caimento para o ralo. Quantas vezes a gente vê obras aí que faz aquela poça, né? Fica molhado, próximo, muitas vezes bem próximo do ralo, mas a água ali não chega a cair no ralo. Isso também é devido à falta, né, de um cuidado a mais, que é justamente verificar como que vai fazer com que esse caimento, né, seja suficiente para essa água cair no ralo e não ficar ali ao redor empoçando, tá? Então isso é fundamental. Muitas vezes eu brigo com os pedreiros, né, no bom sentido, de tomar muito cuidado com isso, porque o pedreiro fala, não, pode deixar, e depois, se você deixar, gera problemas. Então, não, vamos tirar, vamos ver como é que está o desnível, tá? Muitas vezes eles fazem um certo desnível, mas aí coloca a argamassa de regularização, coloca a própria na hora do assentamento, esquece, né, na verdade, não se preocupa com o caimento, e aí é que dá os erros, tá? Não é porque fez lá o piso no bruto, né, no caimento, que depois o acabamento vai descuidar, né, desse mesmo caimento. Então é importantíssimo, porque existem muitos erros. E olha só, eu já vi gente fazer casas belíssimas com, vamos dizer, com muita qualidade, né? E o pedreiro errar somente nesse detalhe. E o cliente acaba falando mal, né, dos profissionais, do engenheiro às vezes, justamente porque não se preocupou, né? Na verdade, não teve aqueles olhos atentos a essa situação do caimento para o ralo, né, fazendo com que realmente a água caísse. Então, a gente percebe que muitas vezes não é erro de um, não é erro de outro, né, mas aí vira um erro de todos e isso faz uma imagem muito ruim, tá, nesses acontecimentos. Então, nós falamos nesse vídeo, ó, inclinação de telhados e também a inclinação do piso para o ralo. Então,
são detalhes importantíssimos, que tem muito detalhe e que aquele leigo que for construir, muitas vezes erra e erra feio. Então, se você gostou, faça o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos, porque mais pessoas assistem, mais pessoas comentam e mais a gente vai crescendo, cada um de nós, tá? Para, na verdade, atingirmos o sucesso mais rápido, fazendo a coisa mais correta, ok? E até um próximo vídeo!